Ida do presidente Jair Bolsonaro ao G20 no Japão. O acordo tido como histórico entre Mercosul e União Europeia e mais as reuniões paralelas que a comitiva brasileira teve no encontro com os outros 19 líderes das potências mais industrializadas do mundo. É sobre isso que eu converso com o professor Davi Magalhães, que é docente tanto da FAAP quanto da PUC, ambas de São Paulo. Professor Davi, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aqui aos esclarecimentos para os nossos telespectadores. Eu queria começar justamente com a questão de Jair Bolsonaro indo a Osaka, no Japão, no G20. A primeira grande cúpula que o presidente eleito ano passado, empossado em 1º de janeiro, participa. Se a gente puder fazer aqui um saldo desse primeiro encontro com líderes mundiais, como foi na sua opinião? Obrigado, Marcelo. Um prazer participar desse programa. Olha, no final do ano passado, quando teve o G20 na Argentina, o Temer chegou a convidar o Bolsonaro justamente para participar da comitiva diplomática, a fim justamente de ele saber a respeito das principais agendas que estavam sendo discutidas lá. Mas ele decidiu não fazê-lo, estava ocupado com a equipe de transição e entendeu que o momento realmente que ele iria assim, atuar diplomaticamente, e de fato, ou seja, a grande, digamos, conferência diplomática que existe hoje é o G20, tá? Acontece 2 vezes por ano e que reúne não só as grandes economias, mas os chefes de Estado. Desde 2008 reúne os chefes de Estado. Então, é definitivamente aí que ele é a oportunidade dele se mostrar diplomaticamente para o mundo. E ele o fez, nesse caso aí, na ausência do seu ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, inclusive do Paulo Guedes também, né, que é o ministro da Economia. Então, realmente, era a oportunidade dele fazer uma espécie de diplomacia presidencial e acompanhado, é verdade, assessorado pelo assessor de Relações Internacionais, o Felipe Martins, né? Então, justamente o momento mais importante do ponto de vista da política externa do governo Bolsonaro. Tá? Ele participou de reuniões bilaterais e viagens oficiais nos Estados Unidos, Israel, Chile, mas em termos de cúpula multilateral, não tenha dúvida que esse é o momento mais importante. Né? É aqui que ele ia sair, de certa forma, de uma visão um pouco negativa que a comunidade internacional tinha a respeito dele, principalmente há um certo consenso negativo a respeito da imagem do Bolsonaro, e o G20 poderia ser a oportunidade para reverter um pouco essa percepção. Não, a leitura do senhor foi, porque afinal ele volta aí, pelo menos com essa placa de acordo histórico, ele usou muito esse adjetivo, publicou no Twitter, que selou-se então um acordo histórico entre Mercosul e União Europeia, algo que já estava sendo desenhado há pelo menos 20 anos, e a questão histórica, esse adjetivo não é só do presidente Jair Bolsonaro. O próprio Jean-Claude Juncker, que é da Comissão Europeia, quer dizer, a parte executiva da União Europeia, também comemorou muito essa aproximação. Então, a gente estava falando aí da primeira experiência de Jair Bolsonaro diante de uma cúpula mundial e como é que ele volta com a sua reputação. É mais positiva, é mais negativa ou é menos negativa diante de um cenário internacional? Começou muito negativa, né, com a questão dos 39 quilos de cocaína, essa percepção, tudo que se lia na imprensa internacional no Brasil e no mundo, imprensa internacional no mundo, e aí, independente de ser veículos conservadores ou progressistas, era a respeito do pacote de cocaína que foi encontrado. E depois das manifestações do general Heleno em relação a Angela Merkel, em relação ao Macron. Então, isso tinha gerado um ruído no comecinho dessa viagem, dessa cúpula. Durante a cúpula, o Brasil passou meio que desapercebido também. E eu acompanhei, digamos, o noticiário na imprensa, tanto conservadora quanto progressista, e nem a Fox News deu holofote para o Bolsonaro, até o momento em que foi aí divulgado o fechamento desse acordo, né, que há 20 anos se negocia, e isso, sem dúvida nenhuma, jogou luz
sobre o Bolsonaro, mas não só sobre o Bolsonaro, né? Ele tirou um pouco do foco do G20, que era basicamente a guerra comercial entre Estados Unidos e China, e jogou o foco para esse grande acordo que foi celebrado entre o Mercosul e a União Europeia. Então, eu acho que no apagar das luzes ali do G20 houve uma mudança importante na percepção, mas é interessante como os governos capitalizam isso domesticamente, né? Então, claro que o governo brasileiro vai dizer que ele, depois que começou o governo Bolsonaro, a tônica das negociações, elas se alteraram, mas se você pegar as manifestações do presidente da Argentina, às vésperas das eleições, o presidente Macri vai dizer justamente que foi ele o responsável por ter dado andamento e ter dado, digamos que, uma tonalidade mais liberalizante para esses acordos e que possibilitou, enfim, fechar alguns impasses que, enfim, há muitos anos, né, não eram fechados. E, professor Davi, fala aí, eu vou estender um pouquinho o comentário dele, a gente está falando de eixos opostos, né, pontos opostos de um mesmo eixo. O presidente Jair Bolsonaro fala, então, que ele ajuda a fechar esse acordo histórico, estando ele no começo do seu governo. E, como o senhor lembrou, o presidente da Argentina, Maurício Macri, teoricamente, se despede aí do que deve ser o seu primeiro mandato. Ele que já é candidato à reeleição, vai haver eleições na Argentina no dia 27 de outubro, e é óbvio que cada um pega ali essa seara para o seu lado para aumentar o seu capital político. Agora, falando um pouco menos de política e falando um pouco mais de economia, professor Davi, vamos analisar isso no modelo prático. Então, agora, assinou-se, pelo menos no papel, ainda vamos levar alguns meses ou anos para colocarmos isso em prática, essa aliança entre Mercosul e União Europeia. Estamos falando da União Europeia, que é o maior conjunto de países unidos por um mesmo tratado político e econômico. E aqui do outro lado do Atlântico, nós, Brasil, somos o pilar de um grupo formado por Brasil, como eu falei, Argentina, Paraguai e Uruguai, e tendo aqui como obviedade o Brasil sendo a espinha dorsal do Mercosul. Quando a gente fala agora de modelos práticos, como é que o Brasil pode ganhar com essa união entre Mercosul e União Europeia? Marcelo, eu queria, antes de qualquer coisa, deixar bem claro que qualquer coisa que se fale muito aprofundadamente desse tratado trata-se de mera especulação. Por quê? O que a gente tem à disposição, o que foi divulgado, são termos gerais desse acordo. Tá? Então, há algumas coisas interessantes que podem ser ressaltadas, etc. E outras coisas a gente não sabe. Por exemplo, tem questões sensíveis para a economia brasileira, como qual que vai ser a cota estabelecida para produtos fundamentais do setor agroexportador brasileiro, que é o caso de etanol, é o caso do açúcar, é o caso da carne, que eram os produtos que sempre geraram um problema nas negociações, que começou lá no final do governo Fernando Henrique. Durante o governo Lula se tentou estabelecer um termo para esses produtos e parece que agora essa decisão foi tomada, esse impasse ele foi rompido. Agora, ninguém sabe exatamente qual que vai ser a cota estabelecida. Outra coisa é que o tratado mesmo ele vai ser redigido nos próximos meses. E é uma previsão aí de pelo menos 2 anos, porque ele precisa passar pelo Parlamento Europeu, precisa passar pelo Parlamento do Mercosul, depois precisa passar pelos parlamentos nacionais. Então, isso para produzir efeitos econômicos, né, e a gente está falando no Brasil em um momento de crise, precisando de incentivos comerciais, os efeitos econômicos vão se fazer sentir no Brasil, basicamente daqui 2 anos. Tá? Agora sim, do ponto de vista econômico, ele tende a trazer grandes benefícios, principalmente ao setor agroexportador brasileiro. Tá? Em relação às questões industriais, como eu disse, né, não há muitos detalhes, mas muito provavelmente o Brasil cedeu em vários aspectos do seu protecionismo industrial, e o que está completamente alinhado com a ideologia do governo. Ou seja, o Ministério da Economia tem defendido abertamente a necessidade de abertura econômica. E esse acordo vem justamente a convergir com essa grande visão ideológica liberal. Tá? Eu diria que foi fundamental para o encerramento desse acordo essa união, porque em 2015 o Macri rompe com uma política econômica mais protecionista, desenvolvimentista argentina, e ele coloca como promessa de campanha
o fechamento, rever o Mercosul, né, a concepção do Mercosul e dar andamento e mudar a posição argentina sobre o acordo. E o Bolsonaro, na verdade, o governo Temer já vinha fazendo isso também, né? O Serra, quando assumiu, tinha uma visão de reconfigurar, repensar o Mercosul. O Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, segundo do governo Temer, também tinha essa visão. Então, o Bolsonaro pegou um processo que já vinha sendo de convergências desde 2015, seja pela Argentina, seja pelo Temer, né? Seria impossível a gente pensar que em 6 meses o governo Bolsonaro sozinho teria feito um milagre ali e resolvido todos os problemas. É de 2015 para cá que esse problema se coloca. E se permite um último comentário, claro, que foi fundamental, tem um aspecto sistêmico, estrutural, que ajudou a esse acordo ser fechado, que é justamente a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que deixou basicamente a América Latina e Europa marginalizado nesse processo. E esse acordo é uma espécie de um acordo defensivo, né, que acontece à margem desse grande, digamos que, entrave comercial entre essas duas grandes superpotências. Estamos falando aí, como o professor Davi lembrou, Estados Unidos e China, a primeira e a segunda maior economia do mundo, respectivamente. Eu queria entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas eu ainda queria fazer uma balança aí entre Mercosul e União Europeia, fazer aqui uma leitura muito superficial, quase que um inconsciente coletivo de pessoas, assim como eu, leigas em economia e no economês. Professor Davi, me parece um tanto quanto óbvio que essa união entre Mercosul e União Europeia, esse elo, esse acordo aí que já vem sendo desenhado há 20 anos, força, mesmo que nas entrelinhas indiretamente, o Brasil a continuar voando na sua economia a um voo de cruzeiro. A gente não pode nem imaginar em chegarmos perto das franjas da hiperinflação que era comum para a gente entre os anos 80, principalmente os 90, na virada para os anos 2000. A gente tem que se manter uma economia forte, uma moeda forte, porque se nós estamos falando de Mercosul, de novo, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o real brasileiro, os pesos argentino e uruguai e o guarani paraguaio. Não precisa ser nenhum especialista em economia para entender que o real é a moeda mais forte, inclusive mais forte que as outras 3 juntas. E claro que quando a gente fala de um elo de Mercosul e União Europeia, me parece que quem vai ser o fiel da balança será o real brasileiro e o euro da União Europeia. Ainda mais porque a gente vai começar a ver, a partir de novembro desse ano, uma nova configuração de União Europeia com o Reino Unido fora da União Europeia e também tirando a libra esterlina. A União Europeia quando a adesão do Reino Unido na União Europeia, o Reino Unido, aliás, é um dos pilares, né, de sustentação da União Europeia, é um dos criadores do projeto lá em 1973, mas o Reino Unido nunca aderiu à zona do euro. Agora, então, sequer vai ter esse problema ou essa anomalia, porque o Reino Unido está saindo da União Europeia e sequer interferindo na dinâmica do euro. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a gente vai ter um equilíbrio de forças aí, se é que isso é possível, de real e o euro europeu. Força com que o Brasil continue sendo uma economia estável, né, professor? Eu acho que esse aspecto ele vai ser fundamental para fixar algo que o Brasil já vem praticando, com alguns, digamos, desvios táticos, mas desde o Plano Real o Brasil vem praticando uma política externa de orientação ortodoxa. Teve um período ali, segundo o governo Lula, o governo Dilma, em que houve alguma aventura desenvolvimentista, mais estatizante, mas eu acredito que a celebração desse acordo tende a dar continuidade a essa necessidade de manter o chamado tripé macroeconômico. Além disso, vamos lembrar que o Brasil está, pelo menos, né, os Estados Unidos agora apoiando a candidatura brasileira na OCDE, é outro aspecto que o Brasil passa a se comprometer no sentido da estabilidade macroeconômica, da moeda, estabilidade financeira. Então, tanto o acordo com a União Europeia quanto a possível, vamos colocar bem no campo das possibilidades ainda, né? A possível adesão do Brasil à OCDE, sem dúvida nenhuma, traz constrangimentos econômicos ao Brasil. Ou seja, o Brasil tem que se comprometer com estabilidade econômica e financeira. E com o acordo, principalmente com o acordo, colocar o plano do Paulo Guedes em marcha, que é basicamente abertura econômica e abrir o Brasil, né, às cadeias globais de produção.
Perfeito. Quando a gente fala de União Europeia e Mercosul, vamos englobar um mercado de 800 milhões de consumidores. O senhor falou agora alguns parágrafos, algumas respostas anteriores, das vantagens do Brasil, aqui como falei, né, a espinha dorsal, o pilar condutor do Mercosul, nas vantagens da exportação do agronegócio, por exemplo. Agora vamos pensar na cadeia inversa um pouquinho, fazer um exercício imagético, professor Davi. O que o Mercosul pode ganhar, o Brasil então inserido nesse contexto, com a União Europeia? Indústria automobilística vindo para cá com mais facilidade, importação de tecnologia. O que pode estar no topo dessa lista? Lembrando que o que o senhor falou agora há pouco ainda carece desse acordo ser redigido com mais detalhes e ser aprovado por todas as instâncias, né? Tanto o Parlamento Europeu, o Parlamento do Mercosul e os seus devidos governos locais. Olha, eu diria que esse acordo é uma espécie de alento ao Mercosul, que estava respirando com auxílio de aparelhos, estava em estado vegetativo, e esse acordo vem a possibilitar conferir ao Mercosul alguma dinâmica econômica e comercial, ampliando e dilatando o mercado, né? Nesse sentido que o projeto é fundamentalmente liberal, porque ele dilata o mercado brasileiro para produtos, né, principalmente primários. Vamos lembrar, é verdade, o Brasil vai ter 100%, pelo que eu li no acordo, né, nessa minuta sobre o acordo, os produtos industriais do Brasil, têxtil, calçados, vai ter 100% de tarifa zero. Né? No 100% de industrializado, tarifa zero. Mas ele traz benefícios, porque o Brasil basicamente vende produtos industrializados não para a Europa, mas para o mundo emergente. Né? Mas ele vai trazer benefícios principalmente para o setor agroexportador e vai dinamizar, é isso, é fluxo de capital, investimento, desburocratizar esse processo. Então, tem vários aspectos sobre compras governamentais, fluxo de capital e que tende a dar dinâmica para esses países. Tá? Então, eu diria que fechado o acordo, a gente precisa ver exatamente os termos, né, de como isso vai ser fechado, tende a trazer benefícios gerais, a forçar o Brasil a se abrir, que já era um projeto desse governo, e sem dúvida nenhuma traz vantagens. É mais alguns setores do que a outros, mas em geral os efeitos são positivos para a economia brasileira e do Mercosul em geral. Vamos ampliar um pouco a nossa visão. A gente está olhando para a América Latina, falando de Mercosul, mais o Cone Sul, não só a América Latina, mas quando a gente amplia para as 3 Américas, e aí pega assim um pedaço da América Latina e América do Norte principalmente, aí, que é México, Estados Unidos e Canadá, tem um acordo em si. O presidente Donald Trump, na gestão dele, mudou o antigo NAFTA, recriou ali, segundo palavras do próprio Donald Trump, que era uma promessa de campanha dele, fazer esse acordo ser mais vantajoso para os Estados Unidos. Foi refeito, primeiro assina o México, depois o Canadá, tem-se uma nova configuração e que se torna, falando da maior economia do mundo e depois grandes fornecedores para essa economia, o Canadá e o México. Então, esse conjunto muito maior, por natureza, do que o Mercosul. Agora, o Mercosul, aliado com a União Europeia, cria-se aqui, anaboliza-se um pouco, dá mais um pouco de vitaminas para o nosso pequeno Mercosul em comparação com esse novo NAFTA. Como é que fica, então, esse acordo dos Estados Unidos? Os Estados Unidos vai ficando cada vez, não vou dizer mais isolado, mas menos forte, dentro de uma cúpula mais fechadinha, porque ele não vai ter, porque falou-se durante muito tempo entre um acordo dos Estados Unidos com a União Europeia que não progrediu. A União Europeia acabou, então, vindo aqui buscar forças no Cone Sul das Américas. Como é que fica agora esse mercado, não só da América do Norte, mas dos Estados Unidos, sem essa aliança que já foi discutida um dia com o Mercosul, com a União Europeia, perdão? Eu acho que, em linhas gerais, os Estados Unidos têm uma força econômica e que depende menos desses grandes arranjos globais de livre comércio, né? É importante também, mas ele depende menos desses grandes arranjos globais. Mas não tenha dúvida que os Estados Unidos tentam para a região lançar projetos de livre comércio, né? Desde a malfadada Área de Livre Comércio das Américas, na ALCA, né? Que foi enterrada entre 2003 e 2004. Depois o Obama lançou um grande projeto ali em relação à União Europeia, para
para uma União Atlântica no sentido do livre comércio, mas a posição do governo norte-americano, eu acho que tem muita gente que faz essa leitura errada no Brasil, uma posição que ela é mais nacionalista e mercantilista do que propriamente liberal, né? Ou seja, essa guerra que ele está levando a cabo contra a China mostra o perfil estatizante, nacionalista, protecionista da economia americana sob o governo Trump. Tá? Então, enquanto que aqui o governo brasileiro, a União Europeia, isso é uma coisa interessante a gente pensar, a gente está nos últimos meses desse parlamento, né? O parlamento que vem, ele é mais nacionalista, né? Tem alguns analistas dizendo que foi uma espécie de tiro de misericórdia nos últimos momentos desse parlamento, porque o parlamento que vem à frente provavelmente não encerraria um acordo dessa natureza, mais liberalizante. Só fazendo um parênteses para que todo mundo nos entenda, é o Parlamento Europeu, que perfeito. Foi agora reestruturado numa eleição do Parlamento Europeu. Isso. Embora esse Parlamento Europeu de hoje, não o de amanhã que vai tomar posse, já tenha alguns elementos nacionalistas e protecionistas, o próximo ainda vai ser mais. Então, na verdade, há digamos que um resquício de sentimento liberal que está tentando sobreviver essa onda protecionista mais ampla, essa onda nacionalista mais ampla, né? E aí o governo Bolsonaro, ele é meio híbrido nesse sentido, ele se filia ao trumpismo em certos aspectos nacionalistas, conservadores em alguns aspectos, alguns parâmetros, mas do ponto de vista econômico são diferentes, né? A posição liberal cosmopolita do governo do Paulo Guedes é diferente da orientação mais mercantilista do governo Trump. Perfeito. A gente estava falando aqui de União Europeia e é impossível não perguntar ao senhor, professor Davi, porque no dia 1º de novembro, então no dia 31 de outubro, acaba a relação entre Reino Unido e União Europeia. A gente ainda não sabe se vai ser o Brexit mais soft, com benefícios, ou menos agressivo para o Reino Unido, ou se vai ser o chamado hard Brexit, em que o Reino Unido vai ter de obedecer depois todas as barreiras alfandegárias, como se fosse completamente alheio a essa cultura da União Europeia, agora para eles, né, ex-União Europeia. Bom, o Reino Unido fora do bloco em que ele pertenceu por 46 anos. A lógica diz que ele vai procurar ou procuraria outros parceiros. E aí, do outro lado do Atlântico, você tem o Brasil, aqui um grande fornecedor de insumos agrícolas, tem os Estados Unidos, uma ex-colônia britânica de ótimas relações, então também pode vir a ser um porto seguro. Mas, vendo essa configuração atual do Mercosul se alinhando com a União Europeia, o Reino Unido pode perder um pouco de vantagem aqui. O que vai sobrar para o Reino Unido num futuro próximo, professor Davi? Essa é outra questão que acho que as próximas semanas, no máximo os próximos meses, a gente vai ter uma resposta mais clara. Porque se, por exemplo, o Partido Conservador escolher o Boris Johnson e ele é uma figura mais favorável, chamado hard Brexit, as consequências disso para a União Europeia e logo para o acordo com o Brasil são diferentes. Tá? Então, vai depender do quadro e que o Partido Conservador escolher para liderar esse processo de negociação com Bruxelas. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo mesmo havendo hard Brexit, os Brexiteers defendiam justamente que a Inglaterra não tinha, o Reino Unido não tinha liberdade para negociar os seus próprios acordos comerciais. E um dos argumentos a favor do Brexit era que isso daria maior margem de manobra comercial. Então, nada impede, ainda mais o governo brasileiro, digamos, inclinado ideologicamente ao nacionalismo dos Brexiteers, o governo brasileiro poderia celebrar um acordo bilateral de livre comércio logo em seguida que eles saírem, né? Se eles saírem de forma dura do Brexit, do hard Brexit. Se eles saírem de forma soft, né? Mantendo-se, de certa forma, vinculados à zona do euro, com alguns acordos de livre comércio, ele vai ter que fazer parte desse acordo que foi celebrado agora. Então, novamente, eu acho que a conjuntura do Reino Unido nos próximos meses vai dar alguma sinalização do que pode acontecer, inclusive em relação a esse acordo. Perfeitamente. Fazendo aqui, para a gente encerrar a nossa conversa, professor Davi, um pequeno exercício de futurologia. Acabou o G20 em Osaka, o G20 de 2019, o G20 de 2020 já está marcado, vai ser em Riad, na Arábia Saudita. Me parece que o Brasil vai chegar lá com um outro background, né?
talvez tenha subido um pouquinho, ou um degrau, no que eu vou chamar aqui de capital político para o presidente Jair Bolsonaro. Participou desse primeiro encontro do G20, então, em Osaka, volta aí. Foi pela caneta dele, vou fazer essa metáfora, foi pela caneta dele que assinou-se esse acordo, Mercosul e União Europeia, que já estava sendo desenhado há 20 anos, mas é ele, vamos dizer, que chuta o pênalti da final e que celebra aí, pelo menos o que a gente tem visto, a conquista do campeonato. E ele tem uma aproximação com os Estados Unidos, vira e mexe, recebe elogios do presidente Donald Trump, e agora o mundo já conhece pelo menos um pouco mais do governo de Jair Bolsonaro. É impressão minha ou ele chega em Riad, vamos fazer esse exercício de futurologia de novo, em 2020, no próximo G20, com um pouco mais de capital político? Olha, eu sou um pouco cético em relação a essa perspectiva, porque o G20 é o encontro das grandes economias. Isso tudo vai depender da possibilidade do Brasil avançar economicamente. O que a gente está vendo nos primeiros 6 meses é estagnação e o processo de crise. O Brasil não consegue avançar no sentido das suas reformas fundamentais. E eu entendo que, sem avanço econômico, o Brasil se atrofiando economicamente e diplomaticamente, vale mencionar que isso não é uma questão especificamente do Bolsonaro, né? O Brasil se atrofiou diplomaticamente, começou com Dilma, né? Depois dos anos de protagonismo de Fernando Henrique e Lula, ele começou a perder protagonismo, ele começou a perder importância internacional, relevância internacional, e a questão econômica pesa muito nisso. Se você pegar os anos, digamos, de grande brilho da diplomacia brasileira, Fernando Henrique e Lula, foram períodos em que o Brasil crescia relativamente bem, principalmente 2008, 2009, que foi naquele encontro do G20, né, que o Obama falou que esse é o cara, né, é um momento de grande, digamos, de visibilidade da diplomacia presidencial do Lula. Então, tudo vai depender do ponto de vista econômico, se as reformas saírem, e aí tem questões políticas internas bastante difíceis de a gente mensurar quais são as consequências dela, e justamente se o Brasil vai começar a levantar voo do ponto de vista diplomático. Então, a previsão feita hoje, eu acho que ainda não. O Brasil vai continuar à margem. Se a gente vê a reunião que teve do BRICS, paralelamente, a figura do Bolsonaro era menor do que, pelo menos, de 3 lideranças ali. Né? Do Modi, que foi reeleito agora, com grande popularidade, do Xi Jinping e do Putin, né? Então a figura do Bolsonaro era apagada. Eu estou pegando países emergentes ali, né? Por essas 3 figuras e talvez equivalente ao presidente da África do Sul. Então, por hora, o Brasil perdeu relevância. E eu acho que parte dessa relevância depende da sua recuperação econômica. E a gente está falando do foro das principais forças econômicas, né? E o Brasil atrofiado, ele perde relevância. Eu vou aproveitar aqui a resposta do professor Davi só para dar uma esticadinha no assunto que eu acho que é muito importante. BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Tem ali uma configuração. As perspectivas, as projeções indicam que talvez em 10, no máximo 20 anos, nós tenhamos uma reconfiguração das potências mundiais. A China, ao que tudo indica, vai tomar o lugar dos Estados Unidos, se tornar a maior potência econômica do mundo, e a Índia salta para terceiro nessa lista. O Brasil, estando junto desses que já eram grandes, passam a ser gigantes agora, dentro dos BRICS, também pode ser uma força de alavancagem, um trampolim, porque o Brasil é notoriamente conhecido como um fornecedor de insumos agrícolas. Eu estou pegando aqui só uma das vantagens aí do Brasil na balança comercial exterior, e juntando-se, então, permanecendo nesse grupo, é um fator de alavanca para o Brasil, por exemplo, fornecer mais para esses enormes que vão se tornar gigantes e, obviamente, vão consumir cada vez mais alimentos que nós somos capazes de fornecer. É um momento de vantagem do Brasil estar com esses China, Índia, que tende a se tornar as maiores potências do mundo? Eu acho que sim. E olha que eu acho que vale destacar
que houve toda uma retórica inicial da política externa de Bolsonaro de dizer, olha, isso faz parte do governo petista, né? As relações Sul-Sul com os emergentes é página virada, agora a gente vai retomar as relações com os nossos parceiros tradicionais e principalmente com os Estados Unidos. No discurso que ele fez ontem, que ocorreu de forma informal e paralelamente ao G20, o discurso dos BRICS, o Brasil exaltou o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, falou que o Brasil quer reforçar o bloco, porque sabe da importância, não só a importância econômica, tem algumas questões na agenda de segurança, algumas questões na agenda ambiental, na agenda, digamos que, até de direitos humanos, que precisa passar por esses grupos, né? Uma forma alternativa das questões serem resolvidas no centro, Estados Unidos e Europa. E até o governo Bolsonaro, que do ponto de vista retórico, às vezes para animar a militância ideológica nas redes sociais, ele fica jogando Estados Unidos versus, como o Mourão disse, né, a mulambada, né? São os países africanos, relações Sul-Sul, e eu acho que parece que caiu a ficha. Quando a gente olha do ponto de vista prático, né, o que o Bolsonaro disse na reunião dos BRICS é que vai valorizar o bloco e que exaltou, inclusive, o banco que está em Pequim, né? Vamos lembrar da campanha, era contra a China, que a China está comprando, e o banco dos BRICS está na China, né? Então, e é uma concepção de política internacional Sul-Sul, né? Que era vista antes como algo maléfico e petista. Professor Davi Magalhães, mais uma vez, repito aqui, docente da FAAP e da PUC, ambas universidades de São Paulo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, professor. Espero que o senhor volte aqui em breve para discutirmos mais dessas questões que são sempre muito relevantes.